Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Kleber, bem-vindo a mais um vídeo, né? Hoje vamos estar falando aqui de números complexos, certo? Bicho-papão aí para muitos, mas a gente vai trabalhar aqui de forma bem tranquila. Então, desde já, eu peço para que você dê sua curtida, né? Deixando seu legalzinho aí no vídeo, certo? Compartilhando aí para que esse vídeo possa chegar a mais números, né? De pessoas e aí assim contribuir com o nosso canal aqui, né? Que é o nosso Infomate. Então vamos lá. Chama-se, né? Número complexo dos números. Conjunto dos números complexos, a representação dada por C, né? Que é esse Czinho aqui, galera. O conjunto dos pares ordenados dos números reais, né? Dado por Z é igual a A mais BI. Aí, o que é esse A mais BI? Calma. Esse A aqui, galera, representa a parte real do número. E esse BI aqui, a parte imaginária desse número. Então aqui a parte real, todo mundo sabe a parte real, né? 0, 1, 2, número com todos os números aí. E aqui a parte imaginária. O que é essa parte imaginária, senhores? A parte imaginária nada mais é do que a parte representada aí pelo número complexo, né? E a representação dela, dessa parte imaginária, é justamente o I, né? Então, nessa situação, o que a gente não conseguia fazer antes, a gente agora vai poder fazer. Como assim, professor? Por exemplo, a gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo, então raiz de menos 4. Aí a gente já sabe que não existe, não é isso? Essa raiz em R. Não existe em R. Para o complexo, a gente vai conseguir fazer. Por quê? Por causa da nossa partezinha o quê? Imaginária. Tranquilo? Aí é só para começar a mostrar para vocês, né, a importância do número complexo, né? A gente já viu aqui nas outras aulas que a gente tem os números naturais, não é isso? Depois a gente tem os números inteiros. Depois dos números inteiros, a gente tem os conjuntos dos números o quê? Racionais. Aí a gente tem um pequeno conjunto aqui, né? Só que é infinito dos irracionais. Depois a gente vem para os conjuntos dos números reais. E agora o maiorzinho de todos é o conjunto dos números complexos, que é dado por essa representação, que é A mais BI. Onde A a parte real e B e a parte imaginária do complexo. Então vamos lá, né? Esse número complexo, ele pode ser chamado de imaginário puro. O que é o número imaginário puro? É quando a parte, né, a parte real dele, a parte real, que eu vou chamar aqui, é igual a 0, e a parte imaginária é diferente de 0. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Ó, você vê que só tem a parte imaginária, né? Que é representada pela letra I no final. Tranquilo? Então se você for olhar aqui, primeiro exemplo, então quem é a parte real aqui? 0. E a parte imaginária é diferente de 0, que é 2i. Né? Nesse exemplo a mesma coisa. Quem é a parte, mais uma vez, né? Quem é a parte real? 0. E a parte imaginária é menos i. Aqui o terceiro exemplo. Quem é a parte real? 0. E a parte imaginária é raiz de 2 sobre 5i. Vamos a um exemplo, né, para que vocês possam entender ainda melhor.
nesse exemplo aí ele fala o seguinte: vamos obter o valor do número real k para que z, né, que é igual a k menos 2, mais 4i seja imaginário puro. Para que ele seja imaginário puro, o que é que tem que acontecer? A parte real, que é a parte real, senhores, k menos 2i, tem que ser igual a quem? A zero. Então eu sei que a parte real tem que ser igual a zero. E essa parte real é dada por quem? K menos 2 tem que ser igual a zero. Então, para isso acontecer, K tem que ser igual a quem? A 2. Então, esse é o valor de K que torna esse número imaginário puro. E a parte imaginária, o senhor não falou? Calma, não precisa, porque a parte imaginária tem que ser igual a 4i, não é isso? Porque, por definição, para ser imaginário puro, a parte real tem que ser igual a zero e a parte imaginária tem que ser um número diferente de zero. Como a parte imaginária aqui é 4i, ele já é um número diferente de zero. Vamos dar continuidade. Vamos lá, né? Já nesse exemplo ele fala o seguinte: qual deve ser o valor de k para que z, que é dado por 1 meio menos k menos 3, seja um número real. Pessoal, para ele ser um número real, a parte imaginária dele tem que ser igual a zero. E aí, como é que a gente faz? O número complexo, ele é dado por essas coordenadas, né? X e y. Então, a parte imaginária dele é a parte de y. Então, quem é x aqui, galera? X é 1 meio e y é menos 3 sobre 2. Então, nesse caso aqui, a parte real, que a gente está chamando de RE, é igual a 1 meio. E a parte imaginária é igual a k menos 3. E o que é que tem que acontecer? Agora a parte real ou a parte imaginária tem que ser igual a zero. Então você tem que k menos 3 tem que ser igual a zero, porque ele quer que seja um número real. Então k tem que ser igual a quem? A 3, né? Porque para ele ser um número complexo real, galera, é desse tipo aqui, né? Z igual a 2, Z igual a 5, Z igual a menos 3. Você vê que eu já não tenho a parte imaginária, né? Eu já não tenho o BI. Vamos a mais um exemplo, certo? Então agora aqui vamos resolver as equações em complexo, né? Vamos resolver as equações. Então, nesse caso aqui, a equação é incompleta. Professor, como é que você sabe? Vamos lá, tirar o valor de A, de B e de C. A é igual a 1, B é igual a 25 e C é igual a 0. Então, toda vez que a equação é desse tipo, eu posso colocar o quê? O termo para o outro lado e tirar a raiz. Então, x ao quadrado é igual a menos 25. Aí eu tiro a raiz, né? De um lado e do outro. Caso vocês tenham alguma dificuldade, é só acessar no canal, né? Já tem várias questões aí, né? Vários vídeos relacionados a como calcular a raiz do segundo grau, do tipo completa e completa. Então a gente tem o que? Que x é igual, né? Porque índice igual a potência sai a base, a raiz de menos 25. A gente já viu que não existe raiz de número que negativo. E agora como é que eu faço? Existe uma propriedade que a gente vai ver quando começar a falar potência, que QI, né, é igual a raiz de menos 1. Então é isso que eu vou fazer aqui dentro. Por que I é igual a raiz de menos 1? Porque I elevado ao quadrado é igual a menos 1. Então, como aqui a raiz é quadrada, eu vou ter o quê? X é igual a raiz de 25 vezes
a raiz de quem? De I ao quadrado. Você vê que já muda o sinal. Aí eu vou ter que x é igual a quanto é a raiz de 25? Mais ou menos 5. Índice igual a potência, quem sai a base. I. Então você vai ter o valor aqui de x1 igual a 5i. E um valor de x2 igual a menos 5i. Vamos a mais um, tá? Toda vez, professor, sim, se eu tiver aqui, ó, pegando aqui, ó, raiz de menos 4. Quanto é a raiz de menos 4? Né? Raiz de menos 4, quanto é a raiz de 2? Ou de 4, 2. 2 o quê? I. Botar aí no final. Tranquilo? Vamos a mais um aqui, né? Equação do segundo grau. Como é que a gente faz aqui? Tira o valor de A, B e C. Então A vale 1, B vale menos 8 e C vale 25. Cálculo delta, que é B ao quadrado, então vai ficar menos 8 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é 25. Então delta é igual a 64 menos 100. Então eu já achei que delta é igual a menos 36. Certo? Aí eu vou calcular quem, Bhaskara? Lembra? X é igual a menos B, então vai ficar 8, mais ou menos a raiz do delta, então vai ser menos 36, sobre 2 vezes A, que é 2 vezes 1, 2. Aí eu vou ter o x1, que é 8, vou pegar o primeiro sinal com mais. Aí a coisa é o seguinte, quanto é a raiz de 36? 6. Então vai ficar 6i sobre 2. Né? Aí eu vou ter o quê? Que x1 é igual a 8 sobre 2, mais 6 sobre 2i. 8 sobre 2 dá 4, mais 3i. Esse aqui é o meu x1. E o meu x2, mesma situação, vai ficar 8 menos 6i, porque eu peguei o primeiro com sinal positivo, o outro com sinal o quê? Negativo, sobre 2. Aí o meu x2 vai ficar 8 sobre 2, menos 6 sobre 2. Não esqueça o i, né? Que é a parte real e a parte imaginária. Aqui dá 4, menos 3i. Tranquilo? Espero que tenham gostado desse vídeo, né? Não esqueça de compartilhar, né? Dar seu like aí, para que possa estar chegando. E até a próxima aí, fica com Deus, certo? Tchau, tchau.